Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Sempre de São Paulo, Rogai por nós. Senhor Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita roupa, Jesus. Fala e repito, não veja a hora da Verônica nascer. Assim a Mayara vai empacotar ela e me deixar livre, para eu viver como eu gosto. A Mayara é muito friorenta, então ela acha que todo mundo sente o frio que ela. Tem outra blusa aqui por baixo. Tá 1 grau, tem que ser. Menina, tô de boa, relaxa. Não, mas vai fazer frio no colégio. Eu digo, meu Deus. Eu deveria sentir mais frio, né? Porque o tumor é natural lá do Nordeste. Pois é. Tem nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Mas, tudo bem. Hoje nossa temática são os sacramentos. Ok? Uma vez que semana passada conseguimos entender que nosso Senhor, e inclusive durante toda essa semana, né, Deus nos dá a graça de contemplar ainda mais na Lectio Divina, que nosso Senhor instituiu a sua santa igreja sobre a face dessa terra, fundada por Pedro, a igreja una, santa, católica e apostólica. E a esta igreja ele confiou tesouros da fé. Tanto é que naquele texto bíblico que eu tinha deixado para as senhoras da última vez, inclusive é o mesmo texto bíblico agora, São Marcos capítulo 16, da Lectio dessa semana, ouvimos aí nosso Senhor dizer que tudo aquilo que São Pedro ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que ele desatar na terra será desatado no céu. Ele desligar será desligado. Justamente porque nosso Senhor confiou a Pedro, né, esse papel de unir os céus à terra e vice-versa. E se for necessário também, desligar. Ok? Esses maiores tesouros, como eu falei semana passada, que Deus confiou para a Santa Igreja, dentre esses maiores tesouros está os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Sinais visíveis, ou se querem, podem até anotar tangíveis, né? Que se podem ser captados pelos sentidos, não somente pela vista, visível no sentido mais amplo, mas propriamente ele é tangível, mas propriamente bem-vinda, Camila. Camila. Mas propriamente os sacramentos são sinais tangíveis e eficazes da graça de Deus. Por que tangíveis, né? Por que sensíveis? Porque se pode sentir.
Porque Deus quis utilizar, nosso Senhor Jesus Cristo, quis utilizar em todos os sacramentos algo que fosse material. Ok? E por que eficazes? Porque sabemos que o sacramento ministrado, segundo os pré-requisitos básicos, é certeza da ação da graça. Por exemplo, independente da santidade do padre, independente da santidade dos padrinhos, independente da santidade do pai, dos pais, se um sacerdote derrama água na cabeça da criança e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa criança é filha de Deus. Deixa de pertencer a Satanás e passa aos filhos de Deus e herdeira do paraíso. O padre pode ter acabado de cometer o maior pecado do mundo. Acabou de assassinar a sua mãe na sacristia. Saiu da sacristia, entrou na igreja e batizou, está feito. Os pais podem viver em concubinato. Inclusive, os pais dessa criança. Porque os sacramentos têm um poder de operar por eles mesmos. Tem um poder de obrar por eles mesmos. Por isso eles são chamados eficazes. Ok? Um outro ponto importante sobre os sacramentos é que os sacramentos são meios ordinários para a nossa salvação. Os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e podemos encontrar essa instituição nas Sagradas Escrituras. Nos Santos Evangelhos podemos encontrar todas as instituições de todos os sacramentos. Nosso Senhor, quando instituiu o batismo, até a unção dos enfermos, inclusive. Portanto, não foi algo criado pelos apóstolos por um grande santo, ou seja lá quem for. Foi algo criado pelo próprio Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, instituído por ele. E como eu falava, os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Isso não significa dizer que agora nós iremos limitar a Deus a salvar a alma somente se... Não é isso. Senão que ele deixou meios, deixou instrumentos, deixou ferramentas para que os homens possam se salvar. Aqueles homens que podem alcançar essas ferramentas estão certos da salvação. Aqueles homens que por alguma razão não conseguem, duvidamos da salvação. Isso não significa também dizer que todo batizado será salvo. Não significa dizer que a pessoa que casou na igreja será salva. A pessoa que, comunga será salva. Por quê? Um batizado pode morrer em pecado mortal. Uma pessoa que está casada na igreja pode morrer em pecado mortal. Uma pessoa que está comungando pode estar comungando em pecado mortal, portanto, comunga sua própria condenação. Entretanto, se aquele fiel católico busca os sacramentos, buscando a sua eficácia, buscando os frutos dos sacramentos, que é a santidade, que é ou a aquisição da graça santificante, ou a manutenção e aumento da mesma, é certeza de salvação. É certeza. Tanto é que nosso Senhor promete, em uma de suas promessas para aqueles que o honrarem, participando da Santa Missa, nas primeiras sextas-feiras do mês, durante 9 meses, ele promete que essas pessoas não vão morrer sem os últimos sacramentos. Nossa Senhora do Carmo promete a mesma coisa para aqueles devotos do Santo Escapulário. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário promete a mesma coisa para aqueles que rezam seu rosário fielmente. Por quê? Porque são os meios ordinários. E é certeza de salvação. É certeza. Se eu morro batizado, confessado e especialmente recebendo a unção dos enfermos, não tem diabo no mundo que leve minha alma para o inferno. Não existe. Por quê? Porque são sinais visíveis e eficazes. Eficazes. Ok?
E existem sacramentos dos vivos e sacramentos dos mortos. Quem sabe quais são os sacramentos dos mortos? Poderia dizer. Antes de mais nada, vocês sabem quais são os 7 sacramentos? Vamos lá. Batismo, confissão, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Sabemos quais são os 7. Desses 7, tem alguns que são o sacramento dos mortos, outros sacramento dos vivos. Quais são eles? Quais são os sacramentos dos mortos? Será que tem algum outro? Alguém se arrisca? A confissão, sim. A unção dos enfermos, não. Por que não? Porque a igreja analisa segundo a morte da alma. Qual o batismo? Falei. Qual o sacramento que nos dá a vida da alma? O batismo. Professor cabeçudo. Dando spoiler, dando a resposta na prova. Qual os sacramentos que nos dão a graça, que nos dão a vida? O batismo e a Sagrada Confissão. Por isso eles são chamados de sacramentos dos mortos. Porque uma criança não batizada, ou uma pessoa não batizada, ela está morta para o céu. Ela irá morrer nesse corpo, isso é certeza, e não irá ressuscitar para a vida eterna. Por isso a necessidade de, desde o ventre materno, o desejo do batismo. Porque há 2 outros modos extraordinários de batismo. O batismo de desejo e o batismo de sangue. Ok? Qual que é o batismo de desejo? Aquela pessoa que está querendo se batizar, sei lá, está marcado para o Sábado Santo, que foi o meu caso, né? Eu com 17 anos, 16 anos, me batizei no Sábado Santo. Eu me preparei durante quase 1 ano para tal. Se nessa caminhada de 1 ano eu tivesse morrido antes do batismo, eu estaria salvo por causa do batismo de desejo. Eu estava me preparando para ser batizado, só não alcancei o dia que estava marcado. E também existe o batismo de sangue. Isso acontecia muito, acontece até hoje, né? Mas acontecia muito na Roma Antiga, onde muita gente se convertia, né, pela pregação, pelo testemunho dos cristãos, porém, não tinha naquele momento um padre, um bispo, um apóstolo para batizar. Então, esperavam um dos bispos virem, um apóstolo, ou até mesmo um diácono chegar para batizar, e aí fazia toda a cerimônia do batismo. Só que, como a perseguição era muito grande, muitas vezes, quando se descobria, matavam-se aqueles cristãos recém-conversos, sem o batismo. Então, esses homens e mulheres morreram pela fé, por causa da fé, só que ainda não tinham recebido o batismo. Como foi o batismo dele? Pelo próprio sangue. É lindo, né? Deus é muito maravilhoso. Quer nos salvar a toda custa. Então, esses são os sacramentos dos mortos. São aqueles que dão vida à alma. Batismo e confissão. O sacramento dos vivos são todos os demais. Por quê? Porque eu só posso receber os outros 5 sacramentos, Santíssima Eucaristia, Crisma, Ordem, Matrimônio e Unção dos Enfermos, pressupondo que eu estou na graça. Eu não posso receber, por exemplo, a Santíssima Eucaristia em desgraça, em pecado mortal. Por que isso? Porque eu estou comungando a minha própria condenação, como vai nos explicar São Paulo. Eu não posso receber a ordem em pecado. Eu não posso receber o matrimônio em pecado. Casar-se, por exemplo, sem a intenção de ter filho. Eu vou lá, arrumo uma namorada, assim, olha,
tem que se casar, seja lá, vamos tentar viver em castidade, mas a gente não está se aguentando, então vamos nos casar logo para a gente, né, não pecar contra a fornicação. Mas assim, a gente está muito novo, a gente tem que estudar ainda, a gente precisa comprar um carro, uma casa. O que a gente vai fazer? Vamos esperar. Usar preservativo, vamos ali usar aquelas pílulazinhas anticoncepcionais. Sacramento do matrimônio, se foi realizado com essa intenção de não ter filhos, foi inválido. Esse casamento não existe. Existe uma união, mas não um matrimônio sacramentado. Por quê? Porque essas pessoas se casaram sem cumprir a finalidade do matrimônio e com a intenção já. Né? Isso é o exemplo do matrimônio. Bom, sabendo tudo isso, agora vamos para algumas coisinhas bastante técnicas e importantíssimas dos sacramentos. São os 3 pilares para que um sacramento seja válido. Okay? Seja válido. 3 pilares básicos. Um é o ministro, o outro a fórmula, e o terceiro é a matéria mesmo. Lembre que os sacramentos são sinais sensíveis, tangíveis, visíveis. Lembram disso? Então, todo sacramento tem alguma coisa que se pode ser captado pelos sentidos. Todos eles. Todos eles. Todos os sacramentos também têm um ministro. Alguém que ministre, alguém que faça acontecer aquele sacramento. E para que o sacramento possa ser concretizado, esse sacramento também ele é necessário ter uma forma. Essa forma é aquilo que faz com que o sacramento seja o que é. Ok? Vamos lá. Batismo. Qual a finalidade do batismo? Eu já falei sobre isso aqui. Fazer-nos filhos de Deus e herdeiros do paraíso. Dar-nos a graça santificante. Tirar a nossa alma das garras de Satanás. Tirar esse salário que toda e qualquer pessoa que faça segundo a intenção da Santa Igreja. Toda e qualquer pessoa. Um ateu, um pagão, um protestante, um budista, um bandista. Toda e qualquer pessoa que faça o batismo segundo a forma e a matéria e segundo a intenção da Santa Igreja. Que é o quê? Tornar aquela alma filha de Deus, herdeira do paraíso. Ok? Matéria. Qual que é a matéria? A água. Muito simples. Água. Exatamente. A água criada por Deus. Água. Terceira coisa, a forma. São as palavras mesmas que proferiu nosso Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que em muitas seitas protestantes, o batismo é válido. Porque eles batizam segundo a forma e a matéria correta.
E o ministro é um ministro extraordinário. E daí, quando a pessoa é inserida ao seio da Santa Igreja, essa pessoa simplesmente precisa professar a fé publicamente, recitar o credo inteiro publicamente, mas não precisa outra vez se batizar, porque já foi batizada. E por que não precisa mais se batizar? Um parêntese. Porque nós temos 3 sacramentos que são indeléveis, são imborráveis. Não se pode borrar da nossa alma, porque eles imprimem um caráter na nossa alma que jamais se pode apagar. Jamais. Inclusive, se uma alma vai para o inferno, ela vai para o inferno com esse caráter impresso na alma. E é nessas coisas que o demônio vai tentar até ele não querer mais. Isso nunca vai acabar. O fogo dos infernos é eterno, né? Assim como as alegrias do céu são eternas. Então, 3 são os sacramentos que imprimem caráter, por isso só podemos recebê-lo uma só vez, uma única vez. Batismo, crisma e ordem. Mais cedo perguntaram: professor, e o matrimônio? Posso me casar quantas vezes Deus me permitir, sempre quando eu seja viúvo. Se eu morrer hoje, a Mayara já pode se casar amanhã. E se o marido dela morrer amanhã, ela pode se casar depois de amanhã. E se o outro marido dela morrer depois de amanhã, ela pode se casar depois de amanhã. Domingo ela já vai estar com 5 maridos. Viúva matou 5 de uma vez. Já. Lembra aquele evangelho que os saduceus e os fariseus queriam colocar à prova Nosso Senhor? E se uma mulher morrer, ou se uma mulher tiver uma esposa e ele morrer, a gente vai para o irmão dela. O irmão dela vai assumi-la como esposa, aí o irmão dela morre, vai ficar com fulano. E no final ela tem 7 esposos. Na ressurreição da carne. E o tom é muito irônico, hein? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição da carne. E na ressurreição da carne? Já que você prega isso, né? Quem vai ser o marido? Quem vai assumi-la como esposa? Vai ter 7 esposos? Não. Seremos como anjos. Tá bom. Então, o matrimônio, ele termina com a morte. Foi isso que prometemos junto dos sacerdotes. As 2 moças ainda não prometeram, né? Vocês não são casadas ainda, né? Tá. Ainda não. Mas, se um dia se casarem, só a morte irá separar as senhoras dos seus esposos. Então, escolham bem. Faça como a Mayara, não. Escolham bem. Porque é para a vida toda. Então, 3 são sacramentos indeléveis, portanto, eles imprimem caráter e só podemos receber isso uma vez. Se um sacerdote vai para o inferno, ele vai para o inferno com a alma sacerdotal. Sacerdote. Existe sacerdote no inferno? Provavelmente sim. Em algumas revelações privadas, né? Nunca sei, nem lembro, nunca lembro de pesquisar. Não sei se é beato ou se é santa. Catarina Emmerich, ela vai falar que o chão... Não. Agora eu não lembro se foi ela ou se foi Nossa Senhora de La Salette. Vai dizer que o chão do inferno é coberto por crânios de bispos. Por que crânio? Foi Nossa Senhora da Salete, né? Obrigado. Por que crânio? Porque o bispo é ungido na cabeça. O padre é ungido na mão. O sacerdote é ungido na cabeça. O bispo, né? O bispo que não cumpriu seus devidos deveres e acabou perdendo sua alma, será atormentado em sua cabeça durante toda a eternidade. E os sacerdotes serão postos com suas mãos no fogo por toda a eternidade, porque não vivenciaram de maneira correta, né, o seu sacramento. Me lembra muito aquele mito grego de um homem, eu não lembro exatamente qual que era, mas um homem que foi condenado a ficar amarrado durante toda a eternidade,
E todos os dias vinham a arpia e comia o... É um mito grego, né? Comia o fígado dele. E ele acabava morrendo. Só que no outro dia ele ressuscitava e estava inteiro de novo. A arpia e comia o fígado dele. Ele morria e ressuscitava. E todos os dias, durante toda a eternidade, ele iria sofrer esse castigo, né? Os gregos já nos mostrando, mesmo sem a revelação, o que será o inferno. Deus preservou muito esse povo. Batismo. A Eucaristia. Qual que é a forma... Desculpa. A finalidade. Finalidade da Eucaristia. A finalidade da Santíssima Eucaristia é a união nossa com Deus em corpo e alma. É a permanência de Nosso Senhor aqui na Terra. A Santíssima Eucaristia também é chamado de sublime sacramento. Até cantamos, né, em português, tão sublime sacramento, não é? Então, ela é o chamado sublime sacramento porque, dentre todos os sacramentos, ele não só é um sinal, mas ele é aquilo que representa. Então, a Santíssima Eucaristia, ela, ademais de ser um sinal, ademais de mostrar uma outra coisa, ela é aquilo que mostra. A Santíssima Eucaristia mostra a presença real de Nosso Senhor e, de fato, ela é a presença real de Nosso Senhor. Okay? Quem que é o ministro da Eucaristia? O bispo. Na história da igreja, vemos que o bispo é quem é o ministro da Eucaristia. Antigamente, os padres, os sacerdotes, eram chamados de ministros ordinários da Santíssima Eucaristia. Por quê? Porque os sacerdotes se reuniam nas catedrais com o bispo, celebravam a missa dominical, e depois dessa missa dominical, os padres pegavam a Eucaristia nas suas âmbulas e levavam para as capelas e paróquias distribuídas em toda a diocese para dar a comunhão aos fiéis. Mas o único que consagrava era o bispo. A igreja, vendo as diversas necessidades dos tempos, né, abriu a exceção para que os sacerdotes, os padres, possam também celebrar a Eucaristia. E hoje é muito comum. Entretanto, quando um sacerdote é ordenado, quando um diácono é ordenado padre, ele precisa de uma autorização formal do bispo para ele poder celebrar a Santa Missa. Senão ele não pode ainda, mesmo ordenado. Né? Qual que é a matéria da Santíssima Eucaristia? Desculpa, eu tô indo como? O outro eu falei... Ministro, matéria e forma? É assim que eu estou indo? Para que fiquem todos assim. Ministro, matéria... Qual que é a matéria da Santíssima Eucaristia? Pão de trigo ázimo e vinho. Não é suco de uva, não é refrigerante de uva, é vinho. Vinho mesmo. Tal qual o Senhor utilizou na última ceia. Ok? E qual que é a forma? As próprias palavras da instituição da Eucaristia lá da Quinta-feira Santa. Este é o meu corpo... Isto é o meu corpo. Este é o cálice, né, da nova e eterna aliança. E é interessante que Nosso Senhor fala entregue por muitos. Essas são as palavras de Nosso Senhor, né? Porque o alimento dos filhos não pode ser dado aos cães. O manjar celeste não pode ser jogado aos porcos. Mesmo que todos estejam chamados a participar do banquete celestial, nem todos irão participar do banquete celestial. Entretanto, muitos, sim, hão de participar desse banquete. Depois, vamos para a crisma, né? Também chamada de confirmação. Por que confirmação? Porque quando a Heloísa foi batizada, ela não pôde responder ao padre que desejava a fé.
és católica, guarda a fé. O que desejas? Fusão do Espírito Santo, Heloísa vai dizer para o bispo. Então o bispo vai lá e confirma a fé da Heloísa, infundindo nela os dons do Espírito Santo. Essa é a finalidade da confirmação, também chamada de crisma. Né? Confirmação porque confirma a fé recebida no batismo, e crisma porque é utilizado um óleo que se chama crisma. Né? O óleo da crisma, óleo crismal. Da confirmação. Mas isso não é tão comum, ok? Mas não estranhe-se por aí. Exatamente. Às vezes por necessidade pastoral. Pelo que eu entendi, o Dom Sérgio ele não gosta de conferir essa autoridade aos padres. Então ele sai de paróquia em paróquia ministrando o sacramento. Isso é muito belo ver esse trabalho pastoral do nosso bispo. Né? Matéria. Qual que é a matéria? Acabei de falar. É um óleo que é preparado na quinta-feira santa, de manhã, na missa dos Santos Óleos. Até brinquei com o pessoal que, quando eu era criança, minha avó tinha em casa um calendário velho de 1900 e bolinha, só que nele tinha a imagem de Santa Luzia. Conhece a imagem de Santa Luzia? Ela que está com a bandeja assim, e os olhos dela estão na bandeja. Aí quando eu cresci, que eu ouvi falar a missa dos Santos Óleos, a missa dos Santos Óleos, eu pensava que era a missa em honra a Santa Luzia, por causa dos Santos Óleos, né? Missa dos Santos Óleos. É a missa dos Santos Óleos, não óleos, né? Criança. Mas a missa dos Santos Óleos é a missa crismal realizada na quinta-feira santa de manhã, onde o bispo prepara todos os óleos do batismo, São dos Enfermos e crisma para serem usados durante todo aquele ano litúrgico. Ok? E qual que é a forma? A forma é, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade... isso é da unção dos enfermos. Deixa eu ver aqui, me confundi. E a mão do bispo também faz parte da matéria. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó. A matéria seria o próprio óleo e a imposição das mãos. Exatamente. Obrigado, Ana Vera. Estava esquecendo disso. E a forma fulaninho recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Acabou. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Eu passei aqui para o sacramento da unção dos enfermos. Mas, eu estava falando a forma da unção dos enfermos. Mas vamos falar rapidamente sobre a ordem e o matrimônio para que cheguemos à confissão. A ordem. Matrimônio. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Padre? Diácono? Quem é? Os esposos. Os esposos são os ministros do sacramento do matrimônio. O padre testemunha e confirma para a igreja. Não, esse matrimônio foi feito corretamente, segundo as prescrições do Código de Direito Canônico, segundo a prescrição evangélica. Então, eu testifico e assino aqui que, de fato, esses dois estão casados, né? Segundo o que pede a Igreja Romana. Mas os ministros do matrimônio são os próprios esposos. Ok? Qual que é a finalidade do matrimônio? Saltei, né, aos ministros. A finalidade do matrimônio é amar-se mutuamente e procriar-se. Acabou. Nada mais que isso.
é o esposo amar a esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, e a esposa amará o esposo, assim como a igreja é obedientíssima a nosso Senhor Jesus Cristo, e ter filhos, produzir filhos, fazer filhos para o céu. Por isso que inúmeros matrimônios hoje em dia não são válidos. Por quê? Porque centenas de milhares de casais casam anualmente sem a intenção de ter filhos. Sem a intenção de ter filhos. Casamento inválido. Casar-se sem a intenção de ter filho é inválido. Diante de Deus. Exatamente. Exatamente. Não ocorreu ali um sacramento. Ocorreu um contrato. Mas o sacramento não ocorreu. Bem, vamos avançar aqui rapidinho. Ordem. Tem uma coisa muito interessante da ordem. Depois eu mando resuminho para as senhoras, porque senão a gente vai descer muito tarde. Já são 12h09 e tem mais duas coisinhas para falar. A ordem. O sacramento da ordem, ela tem 3 graus. Beleza? O sacramento da ordem tem 3 graus. Diaconato, presbiterato e episcopado. É um só sacramento, porém com fases distintas, né? Primeira fase, primeira ordem, primeiro grau é o diaconato, que tem a finalidade da proclamação da palavra. Segunda ordem é o presbiterato, que tem como finalidade o ministrar a Santíssima Eucaristia e os demais sacramentos. E o episcopado tem como finalidade pastorear as ovelhas e tem nele a plenitude dos sacramentos. Um sinal muito interessante é que, segundo o rito romano tradicional, para a Santa Missa, o padre, ele se prepara, né, depois de ter colocado a alva, o símbolo, ele vai colocar o amigo, a estola. Sabe o que é estola? Aquela coisa que o padre usa aqui por baixo, né? 2 tirinhas assim. No rito romano tradicional, a gente vai perceber que o padre utiliza a estola cruzada. E no altar só pode ter até 6 velas acesas, mostrando que o padre não tem a plenitude do sacramento da ordem. Ele é limitado e ele pode somente ministrar até 6 sacramentos. Quais são esses? Batismo, confissão, Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, no caso seria uma testemunha oficial, e o 6º qualquer, de um modo extraordinário, a confirmação. Né? Ele, digamos assim, ele tem o poder para tal, só falta autorização. Né? Entretanto, o bispo, segundo o rito romano tradicional, ele utiliza a estola solta, reta, mostrando que nada o impede. Ele tem o poder pleno. E no altar deve-se haver 7 velas acesas, mostrando que ele tem a plenitude dos sacramentos. Porque só o bispo pode conferir o sacramento da ordem. Tanto para um diácono, quanto para um presbítero, quanto para outro bispo. Só um bispo pode fazer outro bispo. Né? Então, esses sinais litúrgicos, essa catequese litúrgica é de uma riqueza, assim, incomensurável. Né? Por isso que eu sempre falo e prezo bastante, né? Especialmente para o bem de nossa alma, né? E de uma maneira muito particular, agora sim, eu vou para as crianças, né? Especialmente para o imaginário infantil e a catequese litúrgica infantil. Tome muito cuidado onde levam seus filhos, netos, alunos. Tome muito cuidado das missas que levamos, porque algumas coisas podem danar
o imaginário infantil referente à liturgia, né? Músicas muito barulhentas, com ritmos, digamos assim, mundanos, né? A letra é até bonitinha, mas o ritmo, sei lá, é quase um axé, blém, 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 ou um rockzinho. Ali no Paraguai tem um Minus Day, que eu vejo a hora o cara tirar a guitarra e quebrar na caixa. Que é... Ele dizia mais ou menos assim, bom, não vou lembrar, mas era tipo pam, 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 pam. Meu Deus do céu, tipo, parece uma roda rock, entendeu? E o Cordeiro de Deus, né? Então, assim, tomem muito cuidado nessas coisas especialmente por causa das crianças. Nós ainda conseguimos ter um discernimento melhor, né? Conseguimos ouvir e filtrar. Mas as crianças, elas vão absorvendo essas coisas da liturgia e acham que o feio é normal, né? Então, prezem, por mais que às vezes seja até complicado de ir longe, né? Cansativo, cedo ou tarde, dizia o Dom Atanásio Schneider, bispo do Cazaquistão, em Santa Maria. Ele vai dizer que se fosse para ele andar léguas para participar de uma boa missa no domingo, ele faria isso, né? Ele é bispo, então ele celebra uma boa missa. Mas ele fala que conhece centenas de fiéis no mundo inteiro que todo final de semana faz caravana para participar da missa. Eu também conheço. Em João Pessoa, tem um ônibus que sai todos os dias às 6h30 da manhã para ir a Recife, que dá como se fosse aqui em Cascavel, para participarem da missa com a liturgia mais digna. Todo santo domingo. Ônibus lotado. Né? Confissão, né? Onde eu queria chegar. Logo acabamos. A Sagrada Confissão tem como finalidade tirar-nos do pecado mortal, se é que estávamos nele, ou aumentar a graça em nós e aumentar o desejo do céu e aumentar também o repúdio ao pecado. Portanto, para que o sacramento da confissão seja válido, né, é necessário também aquelas 3 coisas. Ministro. Quem é o ministro? Bispo ou padre. Okay? O bispo é o ministro, como sempre, né? E o padre, ele também precisa de uma autorização para realizar o sacramento da confissão. Um outro exemplo também litúrgico é que um sacerdote, segundo o rito romano tradicional, ele vai celebrar a missa. A primeira missa dele, se é que ele ainda não tem autorização para celebrar, para atender a confissão, e depois, até atender a confissão, ele celebra com a casula levantada. Não sei se vocês já viram alguma vez, algum momento, viram alguma coisa assim, o padre celebrar com a casula praticamente presa, assim, ó. O padre celebra assim, ó. Tô aqui atrás, né? Celebra com a casula assim, em cima. Significa que ele ainda não está habilitado para para realizar o sacramento da confissão. Muito belo também, uma catequese litúrgica. Depois, temos aí a matéria do pecado, ou a matéria da confissão. Qual que é a matéria da confissão? A acusação dos pecados. Padre, eu roubei, sei lá, um carro. Padre, eu cobicei o bem alheio. Padre, se acusar mesmo. Essa é a matéria. Eu acusar os meus próprios pecados. Padre, tem que ouvir, tem que saber que foi você. Padre, cometi pecado contra o primeiro mandamento. Como assim?
cometi pecado contra o primeiro mandamento. Padre, eu consultei horóscopo. Eu fui na cartomante. Eu participei de um culto umbandista. Eu fiz tal coisa, né? E, para encerrar, a forma do sacramento da confissão são as seguintes palavras. Eu te absolvo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não fala isso e faz qualquer tipo de oração, menos isso, o sacramento foi inválido. O sacramento não foi válido. Isso é muito importante a gente entender e atentar-nos também a isso. Por quê? Porque já aconteceu comigo de ir a alguns sacerdotes e os sacerdotes não darem a absolvição corretamente. Eu tive que sair de lá e procurar um outro padre para poder me confessar. O padre chegou: filho, que Deus te perdoe, que Nossa Senhora te ilumine, te guie. Fez uma oração muito bonita, muito piedosa até, mas não me deu a absolvição dos pecados. Vai em paz. Eu falei: padre, ajoelhado do jeito que eu estava. Então, padre, é necessária absolvição, né? A igreja nos ensina que é necessária a forma e tudo, mas isso que eu acabei de explicar para os senhores, falei para ele, de uma maneira muito caridosa, filial, para não parecer que queria chocar com ele, queria saber mais. Não, eu só queria receber, só queria me confessar e sair dali com a alma lavada. Não, filho, aqui tem padre que se apega muito à letra e tem outros que são mais espontâneos. Falei: mas padre, eu queria que isso fosse espontâneo como o catecismo ensina. Que é: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, filho, vai em paz, não se preocupe, não. Não me deu absolvição. Tive que me confessar de novo. Eu simplesmente fui ali no psicólogo falar meus problemas. E ele fez uma oração para mim. Nada demais. Muito bom que um padre faça uma oração por mim. Mas não é a finalidade da confissão. O sacramento não aconteceu. Eu tive que buscar outro sacerdote para me confessar. Né? Então, hoje mais cedo perguntaram: e se vem acontecendo isso comigo já há anos, o que é que eu faço? Né? Não se preocupe. Né? Primeiramente, reze por esse padre muito mais que por você mesma. Segundo, faça um exame de consciência, uma coisa que se chama, se preparando para uma coisa que se chama confissão geral. É você fazer um exame de consciência, tal qual você faria para uma confissão qualquer, só que buscando todas as suas transgressões à lei divina, desde quando você tem a primeira consciência. Padre, eu menti para minha mãe dizendo que ia para o colégio, mas eu ia roubar manga na casa do vizinho. Tinha 7 anos quando eu fiz isso, padre. Desde o primeiro pecado que você se lembra até o último. Procura um bom sacerdote, Padre Lídio, um bom sacerdote para a confissão. Padre Raju é um bom sacerdote para a confissão. Padre, como é o nome daquele padre lá de Santa Terezinha? Amélio. Padre Amélio é um bom padre para a confissão. Não digo que os outros sejam ruins, senão que eu não os conheço. Né? Esses 3 sacerdotes eu tenho certeza. E tem outro, Padre Ademar. Agora ele não está por aqui, tá? Acho que lá para a banda de não sei onde, tá pro interior, não sei de onde. Padre Ademar. Bem longe, né? Eu sei que esses 4 sacerdotes são muito bons na confissão. Eu, particularmente, confio neles, né? Já me confessei várias vezes com eles. Bom, então, a ideia da nossa aula de hoje era ter um panorama de como a gente deve se salvar. Quais são os meios que Deus dispôs para a nossa salvação. Né? E agora, não sei se alguém tem alguma dúvida, eu me excedi bastante. O tema é longo, não? Tá, desculpa por ter excedido. Vou desligando aqui para as senhoras. Tchau, tchau, até mais. E vamos rezar. Admus sibi gratias omnipotens Deus, por universos beneficiis tuis, qui retreinas in saecula saeculorum. Sancte Joseph, ora pro nobis. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.